Olá, sextou com produtividade. Começa agora o Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Saúde Animal. E nesta sexta-feira, quem está aqui com a gente para responder logo de cara dúvidas que chegam pelos nossos canais de atendimento é Ana Paula Fulan. Ana, obrigada por estar aqui nessa sexta-feira. Ju, eu que agradeço. E os nossos clientes, se tiver alguma dúvida, manda pra gente que a gente vem aqui responder para vocês. Isso aí, hoje a dúvida é da Tassiana e ela enviou por e-mail no relacionamento@ourofino.com. Olha só o que ela pergunta. O colosso pulverização tem indicação para controle de piolho em galinhas? E aí, Ana? Ju, essa dúvida é muito comum, tá? A gente recebe muito, por isso que quis trazer para compartilhar com vocês. O colosso, ele tem indicação para piolhos? Sim, Ju, porém apenas no ambiente, tá? Ele não pode ser aplicado diretamente nas aves. Então é só seguir a dosagem de bula e fazer essa aplicação no ambiente. Isso aí, para reforçar ainda mais essas orientações que você passou e para apresentar o colosso pulverização para quem ainda não conhece, confira essa dica. Colosso pulverização é a associação de cipermetrina com clorpirifos. Esta associação garante rápido resultado controlando os parasitas externos no seu rebanho. Colosso pulverização pode ser utilizado tanto no banheiro de imersão quanto na pulverização dos animais, garantindo máxima eficiência no controle sanitário contra os parasitas externos do seu rebanho. Vídeos como esse você encontra no nosso canal no YouTube. Se você estiver assistindo ao programa pelo canal, se inscreva, ative o sininho, assim você não perde nenhuma edição. Ana, obrigada, até segunda-feira. Até, Ju! Muito bem, no próximo bloco a gente fala de suinocultura aqui no Ouro Fino em Campo. Fica aí que eu te espero aqui. Uma coisa é certa, para alcançar resultados sem igual, é preciso fazer escolhas diferentes. E na hora de combater os parasitas com rapidez, segurança e eficácia, Evol faz toda a diferença. Isso é possível porque Evol, produto patenteado Ouro Fino, tem as tecnologias Dual Blend e Dual Protection, que combinam dois ativos, promovendo o espectro total de ação e sua tecnologia exclusiva combate até mesmo as cepas resistentes. E o melhor de tudo, Evol auxilia a rentabilidade do rebanho porque dá mais saúde, mais produtividade. Evol é ovicida, larvicida e adulticida para todos os tipos de vermes e ainda auxilia no controle de bernes e carrapatos. É a evolução dos indectocidas, ideal para confinamentos, regiões de alto desafio e rotação de princípios ativos. Evol, tecnologia exclusiva e patenteada para resultados únicos contra os parasitas do rebanho. Estamos de volta com o Ouro Fino em Campo. Gi Pratalha agora traz um assunto de suinocultura. Oi, Gi! Olá, amigo suinocultor, amiga suinocultora, seja bem-vinda ao Ouro Fino em Campo. Hoje a gente tem a honra de receber a Fernanda Laskowski. Ela é médica veterinária, especialista técnica em suínos e PhD em estratégias de manejo para melhorar o desempenho em leitões de creche. Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Giovana. Eu que agradeço o convite. É uma honra e um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece. E, bom, especialista, é claro, então, a gente precisa trazer um assunto aqui que é muito importante. Hoje a gente vai falar sobre os principais desafios da fase de creche em suínos. E para a gente começar, Fernanda,
por que a fase de desmame é o momento de maior estresse aí para o leitão? Sim, Giovana, realmente essa fase é a fase de maior estresse, é a fase mais crítica na vida do leitão, que a gente pode dizer, né? E por que ela seria bastante crítica? Tem vários fatores que acabam deixando essa fase crítica, o próprio desmame, a própria separação da mãe, né? Já é um fator bastante estressante para o leitão. Toda a adaptação que ele vai ter no novo ambiente também, né? O ambiente, todas as modificações do novo ambiente também serão estressantes. Aquela questão da transição do alimento, né? Do alimento líquido, né? Que ele vinha consumindo leite nessa fase, aí ele vai ter que buscar uma nova fonte de alimento que vai ser exclusivamente sólida, então essa transição também acaba sendo muitas vezes crítica para o animal, e junto com isso tem uma questão que é a dificuldade na adaptação dos comedouros e bebedouros, né? Eu particularmente acredito que isso seja uma das questões mais críticas para o leitão, né? Entender onde é a nova fonte de alimento dele. Junto disso tudo também, o produtor sabe, né, que a partir do momento que tu desmama os animais, tu tem que misturar as leitegadas. Então, as sociais que ocorrem nesse momento, as brigas por hierarquia, né? Todas essas questões, elas acabam aumentando, né, esse estresse do animal. E, claro, também é uma fase onde o animal ele vai estar passando por algumas alterações fisiológicas dele, né? Que é alterações aí relacionadas ao trato gastrointestinal, relacionadas a questões de imunidade do animal. Então, tudo isso, né? Todos esses fatores somados acabam, somando aí uma dificuldade e um estresse para o leitão nesse período. Excelente, Fernanda. Já que você falou aí sobre alimentação, a alimentação ela está ali entre os principais desafios, principalmente ali na fase de transição alimentar dos leitões, né? Como que deve ser a alimentação desses leitões no pós-desmame? E exatamente, é uma fase crítica, como nós comentamos, né? E esse consumo pós-desmame, ele acaba, hoje em dia, ele é até dito como um dos maiores desafios que a gente tem na produção de suínos, né? Perfeito, Fernanda. A gente está falando, então, ali realmente deixar um ambiente aconchegante, digamos assim, né? Com bem-estar, para que o leitão tenha ali sua maior adaptação, né? E aí também está relacionado muito à troca de ambiente, que também pode causar o estresse para o animal. Como que o suinocultor ele pode preparar esse ambiente para receber esses novos leitões? Exato, exatamente, Giovana. É fundamental que o suinocultor entenda que, a partir do momento em que o leitão estiver na zona de conforto dele, todos os nutrientes que ele absorveu através da ração, ele vai depositar em desempenho e não depositar em manutenção corporal, né? Ele precisa estar na sua zona de conforto para que o seu potencial máximo seja, né, expressado. Então, é importante também entender que o leitão lá na maternidade, ele está próximo à porca, ele está num ambiente mais aquecido, né, com escamoteador, ele vai estar ali em torno de 28, 30 graus, né? Então, é importante que quando ele vá para a creche, ele mantenha essa temperatura inicial, né, na creche, e aí, claro, ao longo das semanas, o leitão vai necessitando de uma temperatura um pouco menor, né, vai variando essa temperatura, mas que haja, né, uma preparação para que quando o animal chegue, a sala já esteja aquecida, já esteja limpa, já esteja desinfetada e preparada para receber esse animal, né? Então, principalmente em regiões mais frias do país, né, é importante que se tenha fontes de aquecimento para que mantenha uma temperatura ideal nessa instalação. Também manejos de cortina, né, que o produtor entenda a importância e se faça com bastante frequência esse manejo de cortinas, para que não só a temperatura seja mantida, mas também uma umidade, uma ventilação adequada seja oferecida ao local.
E um outro ponto bastante importante é a questão das variações bruscas de temperatura, né? No sul nós temos aí dias que variam muito a temperatura, né, ao longo do dia, então é importante que não haja essas variações bruscas, que se mantenha uma temperatura mais constante, porque variações bruscas de temperatura são muito prejudiciais para o leitão nessa fase, né? Podem ocasionar aí problemas entéricos, problemas respiratórios, que é o que a gente não deseja, né? Então, e outro ponto que eu acho bastante importante comentar é que é indispensável que a gente consiga estar avaliando e observando o comportamento do leitão, né? Eu costumo dizer que o melhor termômetro do leitão da fase, né, da creche, é o comportamento do leitão. Então, como que o leitão está se comportando nesse barracão, né, nessa sala, se ele está ativo, leitões geralmente que ficam muito agrupados, eles estão sentindo frio, né? Então, tudo isso é importante, todos esses fatores são importantes para que se mantenha um ambiente ideal para a fase, né? Porque uma zona de conforto, como a gente falou, uma sensação térmica ideal vai vai garantir que o leitão tenha uma eficiência muito boa na fase, e não só eficiência, mas uma saúde ideal para esse período, né? Excelente. Fernanda, e para a gente fechar, existem outros cuidados que também são muito importantes para que o leitão ele tenha um bom desempenho nesse período? Sim, Giovana, existem outros cuidados também, claro, é tudo uma questão de equilíbrio, né? Nós precisamos entender que existem fatores que eles precisam estar em equilíbrio para que o animal se desenvolva bem, né? Então, a sanidade, a nutrição, o manejo estejam muito bem adotados para essa fase, mas existem alguns outros pontos, como eu acho bastante crucial, é a questão da qualidade do leitão ao desmame. Então, que o animal tenha uma boa idade, um bom peso ao desmame, isso acaba sendo um dos pontos chaves aí para que ele tenha um bom desenvolvimento na fase também. Outras questões, como já foram comentadas, mas também são importantes ressaltar, que é que ele esteja em um ambiente ao qual ele consiga aí, uma boa manutenção das suas exigências, um ambiente limpo, que haja entre os lotes ali, entre os intervalos de lotes, seja feita uma boa limpeza, uma boa desinfecção do ambiente, também que a gente consiga fornecer sempre ração e água à vontade e que seja de boa qualidade, né? A questão também de um programa nutricional que seja específico para a fase, isso também é uma coisa, é algo imprescindível, né? E também que seja de acordo com as necessidades desse animal, sejam realizadas aí a identificação, né? De acordo com o manejo, uma boa identificação de animal doente, um bom tratamento de animais doentes quando necessário, a inserção de programas de vacinação que sejam desenhados e sejam de acordo com os desafios que a granja esteja enfrentando. Então, todos esses fatores, esses cuidados, com certeza, vão aí auxiliar na garantia de um bom desenvolvimento desse leitão e vão fazer com que esse leitão expresse aí o seu máximo potencial ao longo da fase. Perfeito, então é realmente isso, né? É um conjunto de vários fatores que no final a gente vai ter lá um leitão saudável, com bom desempenho. Então, é importante que o suinocultor ele fique atento a todos esses pontos aí que a gente falou ao longo da entrevista, não é? Exatamente. Perfeito, Fernanda. Muitíssimo obrigada por sua participação, pelas ricas informações aí para o suinocultor e para nossas amigas suinocultoras. Tenho certeza que a gente pôde aí sanar uma boa parte das dúvidas aí do pessoal. Essa edição termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã, 9h30 da manhã, pelo horário de Brasília, eu te espero aqui na telinha do Terra Viva. Tchau!